Boa tarde e sejam todos bem-vindos para mais uma tarde de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje com a presença do nosso irmão Edson Romão, do Grupo Espírita Novo Horizonte, juntamente com esse coral que vem brilhantar a nossa tarde. Que possamos refletir juntamente com o nosso irmão e compreendermos a mensagem dessa tarde para podermos colocar em prática em nossas vidas. E para que possamos começar a nossa reunião em harmonia, nós vamos fazer a prece. Pai amado, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, graças te damos, ó Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, reunidos em teu nome. Que a tua presença amiga esteja conosco durante toda essa tarde, para que assim, abrindo nossas mentes e os nossos corações para esses ensinamentos, possamos colocar em prática em nossas vidas. Que o irmão, que o nosso palestrante dessa tarde, possa fazer uso de palavras simples e esclarecedoras, que nos toque profundamente o coração, para que assim, através da compreensão dessas mensagens, possamos nos sentir mais fortalecidos e mais encorajados a enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. Que assim seja. Que assim seja. Dê a dentro desse microfone. Muita paz a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus, que o amor, que a luz de nosso Mestre Jesus envolva esse ambiente, esse local. Cleo fez algo muito perigoso aqui. Sabe o que foi que Cleo fez, Almir? Ela disse que eu podia falar o quanto eu quisesse. Disse que eu não me preocupasse com o tempo, homem. Tá vendo? Disse, não se preocupe, o coral pode cantar. Foi algo assim, meio perigoso, amigo, que eu me empolgo, né? Olha, o tema é Deus e o amor de mãe. Eu estou muito feliz com esse tema, Deus e o amor de mãe. Eu passei um tempo fazendo uma palestra sobre Deus Pai amoroso. Lembra dessa palestra? Até tinha uma contazinha, né, de quanto meu pai gastou materialmente para nos sustentar a todos, mas no final se falava sobre os cuidados de Deus como um Pai amoroso, né? Na época eu trouxe uma questão, eu sempre gosto de trazer uma questão base do Livro dos Espíritos. Na época eu trouxe a questão 963, né? Que se perguntava se Deus, né, ele sendo tão grande, Kardec perguntava aos Espíritos, se ele se preocupava conosco, com criaturas tão pequenas. E a questão, os irmãos espirituais respondem que Deus, ele se preocupa não só com nós humanos, mas com todas as criaturas. Essa era a palestra de Deus, Pai amoroso. Agora, o tema, eu gostaria que vocês fixassem o tema, Deus e o amor de mãe. Tá bom? Para mim aqui está cheio. E é verdade. E o coração também. Tá bom? Então, mais uma vez, fixar o tema. Qual é o tema, Paula?
Hã? Ah, tá vendo? Fale o rosado, Paulo. Certo. E aí a gente de vez em quando vai interagir na palestra. Deus e o amor de mãe. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o seguinte tema: fora da caridade não há salvação. É um tema específico sobre a caridade. A caridade é a sublimação do amor. E é até um slogan usado pelo Espiritismo, né? Que nas redes sociais, na televisão, e até as pessoas de fora usam muito. Fora da caridade não há salvação. Pensando nisso, preste atenção ao tema Deus e o amor de mãe. Agora a gente está falando sobre capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E agora a gente vai para uma questão. Lembra que eu disse que na Deus Pai Amoroso eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos? Hoje eu trouxe uma questão base também para essa palestra. A questão 886, também do Livro dos Espíritos. Vamos percorrer para poder a gente conseguir entender Deus e o amor de mãe. Essa questão, Kardec pergunta, questão 886, pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Vamos lá? Como a entendia Jesus. Aí Kardec coloca aí um ponto de referência. Ele quer dizer, eu entendo caridade, eu entendo a palavra, eu entendo o sentido. Mas como entendia Jesus? Não é importante a pergunta dele? E aí o Espírito Verdade responde para ele. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros ou alheia e perdão das ofensas. Vamos gravar aí. Questão 886. Né? Veja o ponto de vista agora é de Jesus. É como Jesus via a caridade. Na Bíblia, na epístola, numa carta de João Evangelista. 1 João 4,8, João escreve algo que fica até agora, e é muito conhecido esse texto. 1 João 4,8 diz assim: quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. E aí eu quero fazer uma mudança nesse texto de João Evangelista. Eu já imaginou? Nem Kardec mudava os textos, né? Mas assim, entre aspas, só para a gente vir para o tema Deus e o amor de mãe, a gente vai imaginar esse texto assim: quem não conhece o amor de mãe não chegou a conhecer o amor de Deus. É pesado e é profundo, mas a gente vai ver que é verdade. Tudo Deus fez perfeito. Concorda?
interagir bem nessa palestra. Vou repetir a pergunta bem direitinho. Vocês concordam que tudo que Deus fez foi perfeito? Excelente. Porque para entendermos o amor de mãe, temos que ir buscar o princípio da mãe. Então, além da Bíblia, podemos também citar livros como O Consolador Prometido, psicografado por o Espírito Emmanuel, de Chico Xavier. E também, estou citando 3 referências aqui: Bíblia, Consolador Prometido, tem muitas mais, mas eu peguei essas 3. E Sexo e Consciência, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, o Espírito em voga em quase todas as palavras desse livro de Divaldo Franco. Essas publicações que eu mencionei como referência afirmam o seguinte, todas elas, que aqui no planeta Terra, Deus criou duas polaridades para o ser humano. 2. Eu comecei com uma pergunta assim: tudo que Deus fez é perfeito? É perfeito. E agora eu cito as referências, Bíblia, O Consolador Prometido do Espiritismo, Sexo e Consciência, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, mostra que Deus criou 2 polaridades, que é macho e fêmea, masculino e feminino. Com que objetivo? Qual foi o objetivo dessa criação de Deus? O objetivo era que os espíritos que encarnassem nessas polaridades buscassem a sua evolução espiritual. E o mais importante, cumprisse a lei da procriação ou a lei da reprodução. Esse é o objetivo principal. Como está exarado no Livro dos Espíritos, página 373, sobre a lei da reprodução. E aí, desta forma, Deus cria o macho, a fêmea, o masculino, o feminino, e aí o objetivo primário, evolução e reprodução. Com isso, Deus traz para a humanidade a sua lei de justiça, que está na lei da reencarnação. Questão 171, quando se mostra a justiça de Deus, ela se completa quando Ele permite que a gente tenha chances consecutivas de reencarnar. O que seria o nascer de novo, conforme Jesus mencionou em João capítulo 5 a Nicodemos. Assim Deus constitui os laços familiares. Eu citei aqui no início,
antes da questão 886, eu citei um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual foi o capítulo que eu citei? Exatamente. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Foi o capítulo citado. Sabe que capítulo antecede esse capítulo de fora da caridade não há salvação? No Evangelho segundo o Espiritismo? Que capítulo antecede a ele? É o 14, né? E qual é o tema do 14? Eita! O tema do 14 é o 4º ou o 5º mandamento da Bíblia, lá do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. O capítulo 14, que antecede o 15, que fora da caridade não há salvação. Aí o 14 é: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Está prestando atenção ao desenrolar? Prestando atenção? E as referências? Prestando atenção? Muito bom. E Tota está prestando atenção. Que maravilha, rapaz. Que maravilha. E aí é o seguinte. A gente vê a sabedoria de Deus, né? Deus não é todo poder e toda sabedoria. Aqui Deus institui o arranjo familiar, o laço da família espiritual, e acontece que no 4º mandamento, ou 5º, dependendo da tradução bíblica, de honrar pai e mãe, indo lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, esse mandamento é para o tempo de Moisés? Pergunta. É só lá para o tempo de Moisés? Não. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, esse mandamento é para todos os tempos e todas as épocas. Né? Então, o Criador, até aqui fica bem claro, não fica bem claro, o Criador do Pai, da Mãe, foi quem? Deus. Instituiu laços familiares que está no Evangelho segundo o Espiritismo e que é para todos os tempos e todas as épocas. Eu acho a inteligência de Deus magnífica nesse sentido, porque quando você vai lá ler o Evangelho, honrar pai e mãe, o quanto Deus faz com que o laço de família ajude com que a gente pratique a caridade, que vem lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Eu acho também espetacular o amor de Deus, porque ao colocar a figura paterna, é como se Deus trouxesse para dentro da nossa casa a lei dele. Quando ele traz a figura materna, é como se ele trouxesse para dentro da nossa casa o amor dele. É bem interessante isso. E a gente vai ver mais ou menos. Isso poderia ser muito profundo, mas eu vou simplificar numa história. E dessa vez é uma história minha mesmo. Eu não gosto de contar a história minha, né? De jeito nenhum, né, Paulo? Para a gente fechar essa questão do pai a lei, da mãe o amor. Eu, nos meus 15 anos, era muito rebelde.
15 anos. Ave Maria. Eu não queria ser meu pai e minha mãe, não. Que eu dava trabalho. E aí eu inventei uma coisa. Eu inventei algo. Porque eu arrumei uma namorada. Só que essa namorada, ela bebia, ela fumava. Olha, isso já tem quase... Agora... Não? Tá certo. Mas eu tinha 15 anos, ela tinha 15 anos também. Então, era uma menina decente ao melhor. Bebia, fumava, fazia outras coisas, né? E aí, quando minha mãe soube, minha mãe começou a me perseguir, e ela só deixava para dizer a pai no último grau. Agora ela perseguia com amor, com carinho, né? Eu sei que aconteceu um evento uma vez, de que minha mãe foi me pressionar para ir para casa. Rapaz, de vez em quando eu lembro dessa cena. Minha mãe foi e apelou comigo, chorou. E era um final de semana e o pai viajava todos os finais de semana. Chorou e disse, não, vamos para casa. E eu disse, não vou não. Ela disse, você vai porque eu que lhe sustento, o que você come, essa roupa que você tá. Eu comecei a desabotoar a blusa, já fui tirando a roupa, isso era no meio da rua, né? Digo, vou tirar a roupa, vou dar para a senhora. Aí ela disse, não, e chorava. Eu tenho que me concentrar para contar bem direitinho a história, Paulo, porque senão eu me emociono, porque mas passou, assim, foi algo assim. Aí ela disse, não, e chorando, não tira a roupa não. Eu disse, pronto, mas para casa eu não vou. Era final de semana, o pai estava viajando, e nessa brincadeira eu fiquei 3 dias sem aparecer em casa, ó. 3 dias. Rapaz, e eu estava numa rua que Tota gosta muito. Não tinha como me encontrar. Não tinha como me encontrar nessa rua aí, porque era, na época, o umbral do umbral, essa rua. Na Rua da Lama, eu estava. É para você não dormir. Eu estava, essa rua era como se fosse o umbral do umbral, né? A minha namorada, ela tinha uma amiga lá nessa rua que deu guarida pra gente e tal. Eu sei que de tardezinha, a gente tá assim na calçada, ó, todo descontraído. Já tinha passado 3 dias. Veja como a mãe é o amor e o pai é a lei. Presta atenção aí. Aí estamos lá descontraídos, né, naquela calçada e tal. Eu não estava nem pensando em ir para casa. Estava bom. Né? Até desse relacionamento eu tive um filho, né? Aí daqui a pouco, do nada, aparece meu amor, mãe. Do nada. Desesperada. O povo dizia a ela as coisas e eu pensava, como foi que mãe descobriu que eu estou aqui? Que não tem condição de mãe descobrir. Aí aparece mãe, aí diz, meu filho, pelo amor de Deus. Eu disse, me arruma um copo d'água aí, lá em... Pelo amor de Deus, vamos para casa. Eu digo, oxe, a senhora me encontrou aqui. Não, mãe, eu já disse que eu não vou para casa não. Ela, vamos, meu filho, para casa. Aí a rua que eu estava, na outra rua paralela é a rua do Correio, né? Aí ela insistiu comigo, aí eu disse, não vou. Aí ela só disse uma palavra mágica. Disse, você
que eu vou chamar seu pai? Ele está ali, do outro lado, ali esperando. Mas foi mágica. Porque o pai nunca tinha ido atrás de mim. E se ele foi, ele não ia perder a viagem. Né? Eu já conhecia ele. Mas, menino, foi a palavra mágica. Depois de 3 dias, aí eu olhei assim para a menina, para a Coquinha. Eu disse, ô Coquinha, eu vou ter que ir. Depois a gente conversa. Literalmente foi assim mesmo. Literalmente. E entrei no carro bem caladinho, bem quietinho. Então, lá em casa, realmente, e acredito que mais de 90% das casas, o pai representa a lei de Deus na terra. E a mãe, o amor de Deus. E a gente vai começar a falar bem da mãe daqui para frente. Eu vou tomar até água, viu? Tá? Tomar uma aguinha. É porque vai mexer com ele aqui algumas coisas. E eu fiquei feliz, Almir, porque Cléo me deu todo o tempo do mundo. Qual é o tema da nossa palestra? Os Salmos 147, versículo 4, diz que Deus, Ele, além de Criador, Ele conta todas as estrelas do universo todinho. Conta. E dá nome a cada uma das estrelas. Eu fico achando isso magnífico, né? Além do poder de Deus, Deus é um poeta, conta as estrelas, dá o nome, mas o mais importante, Deus é um matemático, né? Porque Ele gosta de números. E a sabedoria de Deus, ela não pode ser medida por nós de forma nenhuma. Mas, por falar em números, vamos falar em um número aqui que envolve as mães. 9 meses. 9 meses. É interessante como a perfeição de Deus na criação e até no desenvolvimento de um embrião no ventre materno é perfeito. Perfeito. Se a criança nasce antes dos 9 meses, pode desenvolver problema. Se passar dos 9, pode ter, inclusive pode morrer. Não é verdade? 9 meses. Começa aí o amor da mãe. Aí começa, né? Deus produzindo em seu ventre o amor. Essa produção que Deus está fazendo com a mãe precisa sim a mulher ser algo especial. Por quê? Porque durante esses 9 meses, a maioria das mães na gravidez, e aqui tem algumas mães que podem confirmar, algumas mães ficam com as pernas inchadas. Não é normal? Não tem algumas que ficam com as pernas inchadas? Outras desenvolvem assim, enjoo. Olha, porque enjoar é coisa ruim. A pessoa quando está enjoada, assim, enjoado fisicamente. E algumas passam quase os 9 meses
vomitando, né? Meu Deus. Aí outras desenvolvem pressão alta. Ficar com a pressão alta, de vez em quando eu fico. É coisa horrível. Já imaginou você passar 9 meses tendo de vez em quando a sua pressão arterial aumentada, né? E além disso, a dificuldade, aí o seu bucho vai crescendo. Vai crescendo e aí começa a mãe agora a ter dificuldades para andar. Olha, quem tem dificuldade para andar, pense aí na mãe grávida lá perto de ganhar o neném. Dificuldades para andar, para deitar, para ir ao banheiro. Já imaginou? Tá vendo aí? Deus produzindo na mãe o amor de Deus. Aí, o bebê nasce. Passou os 9 meses, o bebê nasceu, coisa mais linda de Jesus, né? Na maioria dos casos, né? Lindo, lindo, lindo. Aqui eu vou citar algumas coisas que os homens vão dizer que ajudam as mulheres. Né? A mulher já passou por essa situação como mãe dos 9 meses, essas dificuldades. E aí, as dificuldades não param por aí. Né? Não param, porque tem as noites sem dormir. Essas dificuldades, alguns pais vão dizer, não, Tota mesmo vai dizer, eu passo um monte de... Aliás, ele diz, passa um monte de noite sem dormir. Né? Aí tem trocar as fraldinhas, eita, direto, né? Trocar as fraldas. E tem mais, dar banho, né? Todo dia, os pais ajudam, não ajudam, Tota? Aí, na palestra lá em Serra, a Dona Luz disse, só 10% dos pais ajudam, né? E eu sei que você está nesse número aí dos 10%, se for essa porcentagem, porque eu não sei, pode ser menos, pode ser mais. E os pais podem dizer também que ajuda, claro, e ajuda, muitos ajudam, uma vacina, é uma obrigação, né? Remédio, nos médicos, levar para o médico. Mas aqui eu vou falar de algo que a vida do bebê depende e os pais não podem fazer. Não podem. E isso desde que Deus criou aqui na Terra o macho e a fêmea, que em algumas espécies, e a humana é especial nesse sentido, que só a mãe pode fazer e só a mãe pode salvar a vida do filho nesse caso. O que será que o pai não pode fazer e a mãe pode e faz? O que será? Cleo, amamentar. Aí nós vamos de novo fazer uma continha. As contas são importantes, porque nas contas se mostra a riqueza, a pobreza, se mostra as dívidas, né? As contas são importantes, né? E aí tem uma estatística de que, preste atenção, um bebê de 6 meses a 2 anos, eles mamam 12 vezes em média por dia. Eu quis fazer aqui só uma conta, como se o mês tivesse apenas 30 dias, como era o mês dos israelitas lá.
Vamos tirar aqui 5 dias dos 360. E aí, 12 vezes 30 dias daria 360 ao mês. Aí vamos supor que o bebezinho mame 2 anos, que 24 meses. Mas esses 24 meses eu fiz de 30 dias apenas. Então, 24 meses vezes 360, um bebê, porque lá em casa foi 8. Um bebê, ele mama, em média, 8.000 durante 2 anos só, que eu mamei mais de 2 anos. 8.640 vezes durante 2 anos. Aí imagina agora a mãe que tem mais de um bebê, né? E que tem que amamentar seus bebês. Não se torna importante essa conta? Importantíssima. Bem, mas agora eu vou... Tá chegando no finalzinho da palestra. Se preocupe não, viu? Não, Cléber não está preocupada não. Cléber isso pode tirar direto. Quem estiver preocupado, nós estamos chegando no finalzinho. E aí, eu tenho outras histórias, Paula. Tu sabe que minhas histórias é meio cabulosa, né? Mas as minhas histórias, elas estão interligadas ao tema. E essa história é a história real. Eu presenciei, né? Eu tenho, assim, 2 personagens, é bem rápido. Não vou citar o nome, claro. Mas eram pessoas conhecidas. Um é um filho que ele é criminoso. Ele é tido como ladrão de muito perigo. Ele oferece muito perigo à sua rua, à sua sociedade. É tido também como estuprador. Já imaginou? Ladrão e estuprador. E ele foi preso. E eu me comovia com a mãe dele. Conheci a mãe dele. Desde que eu nasci, eu conhecia a mãe dele. Desde que eu nasci, eu conhecia ele também. Conheço, nunca mais vi, né? Faz muitos anos que eu não vejo nem a mãe nem ele, mas conhecia por muito tempo. E todos, não só eu, ficavam comovidos em ver aquela mulher ir a pé todos os dias, anos a fio, levar a comida desse filho na cadeia. Todos os dias. Mas o diferencial não é esse. O diferencial é que às vezes quando ela me via, e outros da convivência dela, ela dizia: "Ô Edson, meu filho é inocente. Meu filho não fez, ele não faz nenhuma dessas coisas, ele está preso inocente." E ela dizia com o coração sincero, com verdade, e chorava. E ela acreditava na inocência dele, levava a alimentação dele, né? Então, essa mãe aí, as pessoas conheciam ela e a respeitavam muito. Outra mãe já é o que seria o antagônico desse daí, já é a mãe de um policial, que eu também conheço muito bem. E que esse policial já era tido assim como um exterminador, aquele que matava, estilo esse menino aqui que eu acabei de mencionar. Também todas as pessoas sabiam disso. Mas se fosse dizer à mãe dele que ele fazia isso, arrumava uma confusão grande, porque para ela, o filho dela não fazia nada.
Nada disso. E coisas assim que ela mesmo ficou sabendo e a rua toda ficou sabendo, ele fez para se defender porque estava correto. E ela dizia isso e aquilo era a sua verdade. Certo. Lembra que eu pedi para lembrar da questão base de hoje? Qual é a questão? Eu vou querer depois do despertar da consciência. Qual é a questão base de hoje para essa palestra? Como Jesus compreendia a caridade. E como era que ele compreendia a caridade? Indulgência para com todos, perdoa as ofensas e mais uma coisa também. Sim, benevolência para com todos, indulgência para com todos e perdoa. Veja a sabedoria de Deus. Como Ele faz com que na mãe essa lei seja cumprida. Mamãe, ela consegue ser benevolente para com todos, com o criminoso da pior espécie. Ela é benevolente, não é para ser para com todos. Ela consegue ser indulgente para com as falhas e consegue perdoar. Nisso daí a gente vê a sabedoria de Deus, né? Porque já imaginou? É cumprido aí na mãe a lei do amor sem ser necessário que essa mãe tenha nem sequer uma religião como a gente tem para nos ensinar. Ela já pratica uma lei de uma forma natural. E que às vezes, possivelmente, como mostra lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele filho talvez seja um inimigo de outras encarnações. Mas ela se afeiçoou tanto que ela consegue praticar caridade com ele do ponto de vista de Jesus. E outra coisa, não pense que Deus, no seu amor, pensa diferente dessas duas mães, dessas que eu mencionei. Não pense que Deus não pense que aquelas pessoas ali não merecem todo o amor. E sabe por quê? Se entende que Deus pensa assim? Porque senão não existiria uma segunda chance. A reencarnação, questão 171. Existiria o inferno de fogo, a inexistência, se Deus pensasse o contrário delas. Não é verdade? Para finalizar, aqui a gente já viu, até aqui, que o amor sublime de mãe, da caridade, é praticado de uma forma perfeita por a maioria das mães. E elas praticam essa lei de uma forma natural, sem ter imposição. Ó, vou dar até uma piscada para tu, Almir. Deus é sabido, né não? Deus é inteligente. Inteligentíssimo. E assim Deus dá todos os arrudeios e nos mostra os caminhos da sua lei. E toda a lei de Deus, como mostra o rei Davi no Salmo 105, é como lâmpada para o nosso pé. Faz com que a gente entenda o caminho que devemos andar. Agora é o finalzinho mesmo. Chegamos no final.
Mas eu vou falar de duas mães ainda. Mas é ligeiro. Vocês já ouviram falar em Joquebede? Joquebede? Não ouviram falar em Joquebede. Será o impossível? Rapaz, deu uma olhada na internet, rapaz, quem é Joquebede? Porque Joquebede, olha, Joquebede, ela é a mãe de um personagem que o Ocidente e uma parte do Oriente, quase a população inteira da Terra, segue seus ensinamentos de forma direta ou indireta. Veja as missões que Deus dá à mulher. Joquebede morava em um país, era escrava desse país, e esse país viu que esses escravos estavam aumentando muito e colocou uma lei tipo a lei da pandemia, que a gente não podia sair não, para não morrer. Mas a lei era pior. Se colocou uma lei que todas as crianças, né, até 2 anos ia ser decapitada, e Joquebede tinha um menininho tão bonitinho, lindo, colocou numa cestinha, colocou Joquebede, colocou numa cestinha e mandou a sua irmã Miriam, acompanha, vê até onde vai, colocou. Aí, aquela cestinha com um menino bem bonitinho chegou na irmã do governador daquele país. Ela, eita, que menino lindo! Eu vou criar esse menininho, essa é nas minhas palavras, né? Vou criar, mas foi assim, vou criar esse menininho bonitinho e tal, mas quem vai amamentar ele? Aí chegou Miriam, a irmãzinha dele, e disse, quer que eu chame uma mulherzinha para amamentar ele? Não, minha filha, buscar a mãe dele. Aí vem Joquebede, a mãe que é a mãe mesmo, né? Aí, mas não podia dizer, porque senão o menino morria. Quem é Joquebede? É a mãe de quem? Moisés. A mãe de Moisés. Quem imaginou? E Moisés, até hoje, Moisés é uma referência mundial para... quer dizer, a população da Terra toda conhece Moisés. Ele é filho de Joquebede. Joquebede agora deve estar contente, né? Mas tem uma mãe que todo mundo conhece. Até não quero botar o nome de Joquebede não, né? Mas dessa mãe, toda mulher antigamente botava. Aqui mesmo eu já estou vendo um bocado delas. Maria, tu botou no teu nome Maria? Tinha que botar. Maria, linda Maria, coisa mais linda do mundo, Maria, foi escolhida para ser a mãe do homem mais amoroso da terra, Jesus. Ela sofreu tanto ou mais do que Joquebede, porque o sofrimento de Joquebede foi grande, né? A gente pode falar sobre o sofrimento de Maria, né, Maria? Mas a gente não vai falar não. A gente não vai. Maria, ela, a começar da gestação dela, já começou problemas para Maria. Depois teve que fugir, né? E para seu filho também não ser morto. Mas eu vou trazer um ponto aqui de Maria, um ponto que vocês podem analisar. No Evangelho, aqueles evangelhos, Mateus, da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas,
né? E Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar a frase Maria estava triste. Não vai encontrar. Não havia tristeza em Maria. Não havia. Ô senhor, vem cá, por favor. Vem cá, pega ali a viola, por favor. Eu não vou cantar, não. Eu não vou cantar, não. Pelo menos agora, né? Eu vou continuar falando de Maria. Agora vocês devem perguntar, oxe, e por que eu chamo assim com violão? Você nem vai cantar e ainda vai continuar falando de Maria. Eu vou continuar falando de Maria. Maria, ela não ficava triste, não havia tristeza em Maria com a sua missão. E eu fico a imaginar, eu chamei sim que eu vou querer que ele faça um milagre aqui. Não é tempo de milagre não, né? Mas eu vou querer que ele faça um milagre. Eu vou querer daqui um pouquinho, mas não é muito tempo não, que ele faça aparecer aqui a voz de Maria. Vou querer. Mas antes disso, eu fico a imaginar ser criado por Maria. Não precisa ser criado por mãe, que de vez em quando dava uma peia grande. Imagina você ser criado por Maria. Você ter aqueles tratos de Maria diariamente. Ao se levantar, ao deitar. Ter os cuidados de Maria. E você ouvir a voz de Maria. Sobre as penas e as alegrias, a voz de Maria, doce melodia, ele conduz com plena harmonia o coração de Deus. As mãos de Maria, sobre minhas feridas, para minha vida, te amo, sobre as coisas a voz de Maria, doce melodia, ele conduz com plena harmonia o coração de Jesus. As mãos de Maria, sobre minhas feridas, essa bênção é proteção.
Uma maravilha estar aqui com vocês, não? Tudo passa, né? Tudo passa, as coisas vão melhorar para o MEI, meu amigo. Vão melhorar. Você vai ficar bem, bom, né? E vai voltar ativa nos seus trabalhos. Entendeu? Muito bom estar aqui. Maravilha. Que Jesus abençoe os irmãos espirituais que aqui estão conosco. Agradeço muitíssimo essa casa maravilhosa. E agradeço esse coral, eu amo esse coral, esse povo desse coral. Já viu que eu amo eles, né? Eu amo eles mais do que Paula, do que amo Paula. Mas a gente agradece a presença de vocês sempre iluminando a nossa casa, a nossa parte de sábado. Realmente muito presentes, temos todos. Também amamos o bandeirão e o coral do coração. Obrigada, Romão, por essa oportunidade, essa reflexão. Eu fui pesquisar ali quem era Joaquim Berg, não lembrava não. Mas a sociedade é horrível, né? Mas é isso, a gente quer trazer reflexões que a gente nos passa despercebido, né? Todo mundo sabe quem é Moisés. Mas o comprometimento também de Moisés, para que Moisés soubesse compreensão, é algo
que a gente reflete e cada um de nós, algumas mães naturais, algumas mães adotivas, algumas mães por outras condições que a vida nos coloca, todas nós em algum momento somos mães. E a gente sabe, enquanto mãe, o compromisso que a mãe tem no encaminhar. O pai com certeza tem, mas o pai é a força, meio aquela reflexão que você nos traz no começo do pai. Quando você falou, né? Pai, a mãe disse, essa palavra é machista. Mas depois eu corrigi. Não é a força da lei, não é que precisa, né? Mas a força da lei acompanhada do amor da lei. Porque a lei é de amor, ela é de justiça e ela é de caridade. Que possamos refletir sempre sobre essas coisas que são a verdade que deve nos tocar o coração. Agradecemos realmente essa oportunidade. E eu peço ao nosso irmão que possa encerrar a verdade através da prece. Oremos. Deus, Pai amoroso, agradecemos esse momento em que aqui estamos. Agradecemos por o Senhor nos intuir, nos ajudar, nos proteger. Somos gratos a Ti por fazer e nos mostrar a justiça do vínculo familiar e a importância da mãe para a formação desse vínculo. Estamos muito agradecidos. Pedimos uma bênção muito especial, uma atenção especialíssima da espiritualidade. Sabemos que os nossos irmãos trabalham muitíssimo e com muito amor. E por isso mesmo é que te pedimos, te rogamos que auxilie essa casa, o despertar da consciência, que ela possa ter de volta os irmãos genuínos, os irmãos sinceros, que ela possa ter de volta suas atividades. Sabemos que a espiritualidade tem cuidado e tem preparado ao unir aquele que já fez e ainda fará muito por o despertar da consciência. Que nós agradecemos a espiritualidade que, através das ajudas prestadas ao irmão Almir, hoje podemos ver um centro erguido aqui nessa cidade. Que os irmãos desta localidade possam despertar para fazerem a sua parte, única e exclusivamente a sua parte. Enfim, nós só temos o que agradecer, principalmente por a provisão divina de nossas mães. Que assim seja.